Salve, salve, São Paulinada de todo o país, de todo o planeta. Satisfação gigante estar com os amigos são paulinos, tricolores aí, sofridos, né? Tão sofridos ultimamente, para mais um Tricossauros. Eu, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, Fernando Benincasa, o mais querido SPFC oficial, Alex Prado, Olé Tricolor presente também, e hoje, né? Os Tricossauros recebem ninguém mais, ninguém menos que o gigante Barolo, referência aí para todos nós, né? Que faz um trabalho sensacional e que vai na jugular do que acontece no São Paulo Futebol Clube, né? São tempos que realmente a gente precisa ter um senso crítico apurado para conseguir sobreviver, eu digo, né, a tudo que acontece com o nosso tricolor. Primeiro você, né, Barolo? Muito obrigado aí pelo tempo, obrigado pela presença, obrigado aí por ter aceitado esse convite, que para a gente muito nos orgulha, viu? Tenha certeza disso, amigo. Você fala gigante, se o pessoal visse como é que o gigante estava atrapalhado aqui, sem fio, com a câmera trancada do lado de fora, que quebrou a chave da porta de casa, a porta de casa está quebrada, o fone não funcionava, caiu a câmera. Gigante nada, a gente é torcedor igual, estamos do mesmo lado. Eu que agradeço, e para mim é um prazer falar com vocês, eu assisto todo mundo, vejo sempre, e para mim é um prazer falar do São Paulo, mesmo na fase ruim. E já vou avisando que eu falo mais que pobre na chuva. Então vocês têm que me cortar, porque senão, se deixar, só eu falo. Legal, isso é bom. E a live com você aqui, ela é feita justamente para isso, né? A galera chegando aqui do lado, como eu costumo dizer, puxa o banquinho, senta, pede uma cerveja quem toma cerveja, pede um suco quem toma suco, e vamos começar a falar do São Paulo logo, porque o que não falta é assunto. Impressionante, parece página policial falar hoje do nosso São Paulo Futebol Clube. É claro, sem começar, né? Não dá para começar sem o boa noite do nosso querido irmão Fernando Benincasa, o mais querido SPFC. Não pergunte ao Benincasa se ele vai no Morumbi, velho. É o tipo da pergunta que você gasta, porque a resposta você já sabe. Meu irmão Fernando, manda um abraço para a galera aí de chegada. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Barolo. Boa noite, Alex. Um abração aí em todos os tricolores aí, novamente, né? Todos juntos, com essa aflição, né? Essa aflição que praticamente está deixando muita gente meia maluca, né? Eu, particularmente, eu vou ser bem sincero com você, estou muito tranquilo, gravei até um vídeo essa madrugada, né? Falando sobre isso. Essa história de essa correria maluca, né? De poder fazer o anúncio desse técnico de uma vez, para mim, ela só conturba, só dá enchimento de saco, né? E publicações fora sem sentido nenhum, né? Estamos vendo muitos absurdos aí, mas isso aí faz parte da cultura brasileira. Agradecer a cada São Paulino aí que me perguntou muito sobre essa live de hoje, né? E estaremos aí fazendo aquele bate-papo sem enrolação, sem muito mimimi, que é o perfil sempre, esse perfil que nos cerca sempre, né, Rony? É isso aí, meu irmão, é isso daí. Aquela coisa da gente falar, né? Falar, cobrar, apertar, criticar, e que os caras resolvem resumir como corneta, ponto final. Enfim, cada um, né? Hoje em dia, chamar a gente de corneta é um elogio. Ô, Alex, você viu que o Fernando Benincasa falou o seguinte, ele falou, eu tô tranquilo, eu gravei um vídeo de madrugada, ou seja, o cara não tá dormindo mais por causa do São Paulo. Você tá meio nervoso assim também? Não, tá tranquilo, meu irmão? Eu já tô nervoso com São Paulo há 12 anos, cara. Não é essa madrugada, não. Há 12 anos já. Mas, primeiramente, aí, boa noite a todos, rapaziada, o pessoal que tá com a gente aí na live. Antes do meu boa noite, o Crespo ainda não tinha fechado. Será que ele vai fechar? Porque cada hora fechou, não fechou, fechou, não fechou. Tá parecendo uma novela mexicana já isso daí. Já tá dando no saco já isso, não aguento mais. Eu sou do tempo que o São Paulo ligava para o técnico, fechava e já estava na segunda-feira trabalhando. Agora tem que apresentar currículo para ser o técnico do São Paulo. Novos tempos no Morumbi. Bora para a live aí. É isso aí, meu irmão. Passar por uma junta consultora, né? Que vai passar uma peneira. Se o cara passar pela peneira, ele pode ser um candidato a candidato de técnico. Mas beleza. Vivemos outros tempos, né?
você lembrou bem, um dia o Carlos Alberto Silva ligaram, você vem, venho, tchau, tá aparecendo São Paulo um dia, mas aí é coisa de velho, né? E como eu não sou tão velho que nem vocês, eu deixo para vocês falarem. Para começar o jogo, Barolo, é o seguinte, meu irmão, aqui a gente faz uma pergunta tá todo mundo tentando, de alguma maneira, descobrir o que aconteceu. O Barolo, com todas as análises, as avaliações que ele faz, você consegue entender onde a gente perdeu? Eu sei que é um conjunto de coisas, mas onde nós perdemos o campeonato, Barolo? Se você tivesse que pegar suas fichas e jogar tudo para esse motivo, você teria isso claro para ti? Você sabe que eu conversei com muita gente que me disse o seguinte: entregaram o campeonato de propósito. Entregaram porque mandaram o Pássaro embora, entregaram porque o Diniz xingou o Tietê, entregaram porque o salário não sei do que. Eu, por mais a postura crítica que eu tenha no canal, a gente mais velho tem essa postura crítica, não é igual os Bochecha Vermelha, que vem encher o saco da gente, que a gente critica, que para os Bochecha Vermelhos, São Paulo é isso aí, né? Que toma de 5 no Morumbi, perde do Binacional. Bom, eu falei o seguinte: eu não quero acreditar que seja isso, que tenha sido isso, porque a gente sempre analisa profissionalmente, né, o desempenho do cara dentro de campo. Eu não quero saber como é o cara, eu não quero ser amigo desses caras, não quero camisa autografada desses caras. Daqui a pouco esses caras vão embora, a gente que fica. O meu maior ídolo do São Paulo treina o Flamengo hoje, então daqui a pouco eles vão embora, todos os presidentes, todos eles vão embora. Só que aí, se esses caras entregar o campeonato de propósito, aí é uma questão de caráter. Não é uma questão de ser cabeça de bagre, ser pereba, não é questão de caráter. Então eu não quero acreditar nisso. Eu prefiro acreditar, eu acho que foi o seguinte: é uma soma de fatores, como você falou. Primeiro de tudo, é o bundamolismo. É o bundamolismo, a frouxidão, que está registrado dele, né, do São Paulo dos últimos anos para cá. A falta de brio, a falta de... Os caras não se importam se ganham, se perdem, se empatam. Para eles é a mesma coisa. Dentro desse cenário, onde um clube que não tem cobrança, que não tem comando, quando o script sai do roteiro dos jogadores, que nem o treinador que eles contrataram dando bronca pública num jogador, quando manda o diretor de futebol, que mandava na escalação do Diniz, que o Pássaro também fazia isso, que era o queridinho deles, porque fez contratos milionários para durarem mais tempo, acertou segurar a grana e pagar agora em março por causa da pandemia. Quando manda o cara desse embora, quando tem o treinador... Aí o bundamolismo se une aos mimizentos, aos mimados, aos frequentadores do resort, e aí os caras tiram o pé. Não acredito que tenha sido de propósito, vamos perder o campeonato por causa disso. Não é. Mas é aquele embalo que já vem. Então, assim, para que eu vou... Imagina, para que o Tietê ia dividir aquela bola com o Patrick no jogo contra o Internacional, que eu falei no meu vídeo, que o Patrick ganhou 3 divididas seguidas, foi jogando um por arquibancada, um palambrado. Para que eu vou enfiar o pé? Não vou. Então, se perder, para mim, é a mesma coisa. Se ganhar, para mim, é a mesma coisa. E o São Paulo é uma sucessão de erros, de que eu falei da falta de comando, falta de cobrança, e a gente virou refém do bando de cabeça de bagre. A gente hoje é refém do Tietê. A gente é refém do Vitor Bueno, a gente é refém do Pablo, como a gente já foi refém do Cueva, como a gente já foi refém do Nenê. Então, por isso que eu falei, nessa gestão agora, se não mudar, o São Paulo não mudar estruturalmente, vai acontecer no Campeonato Paulista, vai acontecer no Campeonato... E a gente vai perpetuar essa má fase por anos. Então, eu acho que só foi nada mais... Não foi nada mais do que o que vinha acontecendo sempre. Não mudou nada, continua tudo a mesma coisa. Mas o principal, se eu pudesse cravar, para mim, o bundabolismo, a falta de brilho, tanto faz. Ganhou, perdeu e acabou, entendeu? É impressionante, né, Barolo? Eu costumo dizer o seguinte: quando você junta a incompetência com a omissão, meu irmão, vai dar merda, né? Não tem o que fazer disso daí, né? E é o que você está falando: é falta de gestão, é falta de atitude, é falta de bola. E outra, né? A lista dos caras que o São Paulo que na verdade o São Paulo é refém deles, né? Como você falou, ela aí, né? Um dia teve o Wesley, um dia teve Miguel Bastos, um dia e por aí vai, né? A lista é extensa de terroristas que assombraram o São Paulo, esses os verdadeiros terroristas. Los Borrachos da área, que legal. Rafael Rossi, CBN de Rio Preto com a gente, querido Rafa Rossi. O Adriano Neves está em Miami, mandando um abração para você.
Barolo, o cara é parceiro nosso aqui também, tá lá na Flórida, né? O Edu Schwartz, o cara que desenha as camisas, o cara que conta história das camisas. Alex, a semana passada você deu mais ou menos o teu parecer a respeito. Passado uma semana disso, você bate o martelo ou você tem alguma novidade? Porque assim, eu não me conformo de ter perdido o título. Vai acabar o campeonato, eu vou continuar inconformado. Tem gente que fala, tudo bem, né? Saiu da Libertadores, tudo bem. Saiu da Sul-Americana, tudo bem. Então assim, e nós vamos indo de tudo bem, a gente vai indo para a fila. Você tem alguma novidade com relação a essa composição que nos levou aí a derrocada, a bancarrota no Campeonato Brasileiro, Alex? Ronei, eu não posso mudar a minha opinião, porque senão eu vou ser um bananão, igual o Caio Ribeiro sempre fala, né? Bananão, para não falar outro nome aqui. Uhum. Então eu continuo com a minha opinião, eu sou um cara muito, muito seguro naquilo que eu falo, e praticamente é isso que o Barolo acabou de dizer, foi uma soma de fatores que fez o São Paulo ele abrir mão do título brasileiro, o título mais ganho da história dos pontos corridos. Então, aconteceu vários fatores nos bastidores do São Paulo. Muitos vêm falar que foi relacionado ao atentado do ônibus. Não, ali o time já estava mal. Se a torcida teve essa reação, é porque o time já não estava bem dentro do campeonato. Então, isso não não tem muita força nessa derrocada do São Paulo. Mas eu acho que um dos fatores que mais pegou aí para que o São Paulo pudesse deixar de jogar bola, porque a gente fala deixar de jogar bola, o São Paulo não estava também apresentando aquele futebol de encher os olhos para fazer com que o torcedor tivesse total confiança que a gente fosse campeão. Mas, enfim, a gente estava 7 pontos na frente. E isso era uma vantagem que a gente tinha conquistado. E foi uma vantagem que a gente perdeu e hoje nós estamos 8 pontos atrás do primeiro colocado. Então, alguma coisa aconteceu sim. Alguma coisa aconteceu. Na semana passada, eu usei a palavra boicote. Os jogadores boicotaram o São Paulo Futebol Clube. Agora, eu não posso aqui afirmar se isso foi feito por A, por B ou por C, mas que houve sim uma falta de vontade, uma falta de vergonha na cara, uma falta de hombridade com a camisa do São Paulo, e isso com certeza teve. Porque um time que estava 7 pontos na frente, não é possível ele parar de jogar bola, porque o Luciano ficou fora do time durante algumas partidas. Não, isso não aconteceu. O São Paulo deixou de jogar bola porque ali tem um monte de fralda cheia, bunda mole e jogador sem caráter. Eu não mudo minha opinião. Eu não mudo. Boa, certíssimo. Continuo contundente na minha opinião até que me prove o contrário. É isso daí, certíssimo na sua posição, né? Porque é aquilo que eu falo para você. Isso daí é um conjunto de coisas, né? É difícil a gente estabelecer uma única coisa diante desse cenário que é o caos, né? O São Paulo vive em cima do caos há anos e não sei se vai continuar em cima do caos. Mas, enfim, o Fabrício Cossiti está lá em Sumaré, interior de São Paulo, parceiraço também. O Jean Andrade, o Anderson da família Muruntri, parceiraço nosso. Família Tricolor da Vila Ema, enfim, a galera toda, o Barolo esteve lá na Vila Ema com o pessoal, que eu acompanhei também, foi muito legal, o pessoal está participando aqui. Fernando Benincasa, eu não vou mais falar desse assunto, Fernando. Hoje eu vou fechar essa tampa do caixão do que aconteceu com o São Paulo, porque senão a gente não consegue, né? Não consegue administrar isso para frente. Mas eu quero saber de você, sim, né? A sua posição referente para você, o que aconteceu com o São Paulo nesse momento aí, nessa descida da ladeira, sem freio, com o muro na frente, meu irmão? Para mim foi a cereja do bolo de toda essa merda que aconteceu aí. Eu sou bem curto e grosso para falar. Para mim foi aquela entrevista do Daniel Alves. Para mim aquilo foi a gota d'água com a historinha, né? Que ficaram todos tristes com a saída de Alexandre Pássaro, né? Mas que, enfim, eles teriam que dar a volta por cima. Que dá volta por cima, rapaz. Que dá volta por cima. Vocês estão numa estrutura inigualável. Hoje, o Atlético Paranaense tem uma estrutura muito parecida com a do São Paulo, lá no Centro de Treinamento do Caju, em Curitiba, que eu conheço muito bem, inclusive até trabalhei na estrutura, né? Então,
é o seguinte, é falta de vergonha na cara, foi, como o Alex falou, tem muito o mau caratismo aí nesse meio. Aí vem a pergunta, mas o que aconteceu então? Não sei, jogador não fala, jogador é borrão, jogador não abre a boca, jogador fica meio sentido. Hoje você praticamente olha um Tietê entrando em campo, parece que ele está indo para um velório, meu irmão, parece que eu falo que ele é o Covid vezes 3, né? Você pega um Vitor Bueno, que o jogo tá milhão, o cara tá com a cabeça lá na Lua, tá com a cabeça na Maria Braga, não sei o que ele pensa da vida, mas a estrutura principal do São Paulo, que é aquela estrutura que nós conhecíamos antigamente, e não adianta nem ficarmos comparando mais, porque vira aquele motivo, né? Mas vocês estão falando do passado. Tem que falar do passado, porque o passado escreveu história, né? Tudo isso aqui que vocês estão olhando aqui atrás, ó, tudo isso aqui é uma história que foi construída. Agora, você pegar, por exemplo, um Fernando Diniz, né, que teimou em cima, bateu em cima da sua teimosia, né? Raí comprando o jogo, Alexandre Pássaro fez o que fez, pegou as suas últimas coisas no armário, foi para o Rio de Janeiro. Eu falei para você, Rony, falei até para o Alex, já comentei com alguns amigos. Enquanto eu for vivo, eu não vou descansar minha voz de falar de Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro ele tem que ser cobrado por essa e pela próxima gestão do São Paulo, né? O que foi feito com as condições do clube, pelo que era até 2014, para cá, arrebentaram com o clube. Então, direção, nunca pode falar que eu sou chato, que vai processar, que bababá. Cara, eu tô tremendo de medo, eu já falei para vocês. Por quê? Eu não tenho um pingo. Eu tenho as minhas ordens financeiras, elas me permitem sobreviver e tocar minha vida. Não tenho mansão, não tenho carro de luxo, não tenho nada. Então, meu amigo, coloca no juiz lá e manda ele resolver. Agora, que você, Alexandre Pássaro, foi sem vergonha, e você, Raí, também, comprou essa ideia e foi safado, isso aí, vocês não... O Leco foi culpado sim, hein? O Leco foi culpado. Mas vocês foram mais culpados ainda. Porque o Leco, sabe por que eu não deixo essa culpa somente no Leco? Porque o Leco não é do futebol. O Leco era do Ministério Público. O Leco, ele chegou meio que, com o tempo, ele chegou um pouco de gaiato. Agora, a questão de o seu Raí, um cara que foi monstro, né? Foi para o Paris Saint-Germain, cara, foi um verdadeiro ícone da história do São Paulo, deixar cagar nessa bandeira, que é uma bandeira que a gente não admite isso, né? Dói cada vez que você chega praticamente no Morumbi e vê a tropa de choque ter que ficar fazendo escolta para o time sair depois de um clássico, para o time sair depois de um jogo contra um Bragantino, entendeu? Hoje tá lá no Morumbi fazendo escolta no treino. Então não dá, cara, não tem jeito. A minha posição é essa, vou encher o saco até quando eu tiver voz. Quando eu não tiver voz, aí outros aí que persigam, mas quando eu tiver minha voz, eu vou sempre lembrar desses 3 nomes, mais do Alexandre Pássaro e do Raí. É isso daí, meu irmão, contundência mesmo, a gente não tem por que falar diferente do que a gente está vendo. Afinal de contas, é a opinião de cada um aqui, e é uma opinião que tem uma similaridade muito grande. Por quê? Porque é sentimento, né? É torcedor, é gente aqui velho, é tricossauro que já viu história de São Paulo. O Barolo colocou bem, aqui ninguém é mais São Paulino que ninguém, né? Aqui ninguém conhece mais do que ninguém. O que a gente viu matematicamente é mais coisa do São Paulo, por causa de uma questão de idade, né? Isso ajuda a gente a fazer essa ponte, fazer essa relação, fazer essa referência do que era o São Paulo, do que virou o São Paulo, né? Então isso daí realmente que é assustador. Ó, eu tenho um xará, o Rony Machado, velho, o cara criou o Tricolor Raiz e estão falando que ele é meu filho, velho. Ô Rony, porra, cara, eu já tenho um monte de fio, cara, tem mais um aqui. Agora, se você ficar famoso, eu faço questão, né, de te adotar aqui, com todo respeito ao senhor, seu pai. Obrigado. Júlio Paiva, o pai do Theo tá aqui. O Marcos Belo, que não é o Marcos Belo, mas é o Marcos Belo. O Adilson Rogério, que é colorado, viu, Barolo? Ele falou que gosta de você pra cacete. Ele torce pro Inter, mas não perde um programa seu, que ele gosta muito de ti. E o Fregulha tá lá em Osasco também. Parceirão, né, Barolo? Esse torcedor do Colorado tá sempre no canal. Bastante gente de outros clubes também. Cara.
Pô, é Colorado barra São Paulino. Barolo, me diz uma coisa, meu irmão, o pessoal está comentando aqui, a gente vai ter que falar, né? Aquela luta do século, luta entre aspas, com o Fernando Diniz na TV Gazeta, você já deve estar a hora de falar disso, mas no final das contas, você vive falando que não quer ser razão, mas quer ser campeão, e na verdade você tinha razão e não foi campeão, velho. E agora? Então, na verdade, nessa história aí, é muito foda falar, porque depois de tudo que aconteceu, quando o Diniz foi demitido, muita gente veio falar para mim, né? Barolo, você tinha razão, tá vendo? O Barolo sempre estava certo, o Barolo sempre esteve certo. E juro por Deus, juro pelo meu pai e pela minha mãe que não estão mais aqui. Eu ganhei o quê com isso? Me fala. Eu ganhei o quê com isso? Exatamente. De chegar aqui e falar, tá vendo? Eu tava certo. O Diniz era fraco, tá vendo? O que eu ganhei? São Paulo perdeu o título, a gente podia ter saído de uma fila. Para mim, eu tinha falado, eu vou colocar um pôster do Diniz aqui atrás do meu cenário. Eu ia colocar um pôster dele lá. Ia ser muito mais legal pro canal, pro São Paulo, pro Diniz, para mim, para nós três, para nós quatro. Aí, qual é a vantagem? Eu chegar aqui e falar, tá vendo? Eu tinha razão, o Diniz era fraco. Todo mundo perdeu nessa história. O São Paulo perdeu 1 ano e meio com esse projeto de treinador aí. E na minha discussão com ele, que foi mais ou menos há 1 ano, foi em fevereiro do ano passado, o São Paulo tinha chegou em novembro, setembro, novembro, o São Paulo tinha terminado aquele Campeonato Brasileiro em 6º lugar, porque o Flamengo e o Atlético foram campeões, vocês lembram? Na penúltima partida, os sem vergonha jogaram bola e ganharam do Internacional porque eles queriam tirar férias antes. Como eles mandavam no futebol, eles venceram e tiraram férias contra o CSA, jogou o time reserva, vocês lembram? Aí eles ganharam e classificaram em 6º lugar. No Campeonato Paulista, naquele dia da entrevista, o São Paulo tinha perdido para o Santo André por 2-1. O São Paulo tinha 6 jogos e 2 vitórias no Campeonato Paulista. A gente não está falando da Champions League, a gente está falando do Campeonato Paulista. E eu perguntei para ele, o que você vai fazer de diferente? O que você vai mudar no seu trabalho? Porque o seu trabalho não está dando certo. Só isso que eu falei. Se você pegar o vídeo daquele programa, eu tenho uma discussão muito maior com o Celso Cardoso, que é um cara com quem eu trabalhei durante 10 anos, e aquele quebra-pau que a gente teve no programa, a gente tinha todos os dias na redação. Porque ele tem um caráter, uma postura que são diferentes da minha, eu penso o futebol e a vida de um jeito diferente dele. A gente tinha muito confronto. E especificamente no Mesa Redonda, não estou falando mal, é só uma constatação. Tem muito baba-ovo do Diniz naquele programa, muito baba-ovo do Diniz. Desde sempre. O Flávio Prado é muito amigo dele, o próprio Celso Cardoso sempre defendeu as ideias do Diniz. Porque é o que eu falo, o Diniz no time dos outros é refresco, é isso. Você quer o Diniz treinando outro time, que ele tem boas ideias, ele é genial. No seu time você não quer. Eu quero ver quando o Mancini, por exemplo, começar a fraquejar, se esses caras vão falar, eu quero o Diniz lá no Corinthians, manda embora o Mancini e traz o Diniz. Isso que eu quero ver. Aquela discussão se transformou num negócio muito maior, porque eu não podia, na frente dele, ser diferente do que eu sou, como eu sou aqui e como eu sou nos vídeos que eu gravo. Porque é muito fácil você ficar lá sentado na sua casa, no seu estúdio, e na hora que você conversa com o técnico, você mudava a personalidade, você ser outra pessoa. Eu só fui exatamente quem eu sou no vídeo. E muita gente não gostou. Fui ameaçado de morte. Os caras descobriram o número do meu telefone, eu era ameaçado de morte todo dia. Gente do Sergipe, de Fortaleza, da Bahia, do Rio Grande do Sul me ameaçando de morte, sabe, recebendo telefone no meu telefone de casa, todas as minhas redes sociais, eu fui massacrado. E eu falei, não mudo uma vírgula do que eu disse. Não tem. Foi acontecendo uma sucessão de fracassos que só mostravam aquilo que eu tinha dito. Ele mudou alguma coisa na filosofia de trabalho dele? Não mudou. Quando o São Paulo deu um pouco certo, quando ele mudou a filosofia. Eu perguntei para ele aquele dia, o que você vai mudar? Ele falou, quando ele mudou, foi obrigado a mudar, porque o Pássaro mandou colocar o Luan, a diretoria mandou voltar com o Bruno Alves de Arboleda. Quando ele abandonou as ideias dele, quando ele tirou o Tietê de primeiro volante, que passou 6 jogos sem fazer nenhum desarme, o primeiro volante do São Paulo, com o Luan de volante, o São Paulo passou a tomar 30% a menos de gols. 30% a menos de gols. Deu uma respirada, porque ele mudou as convicções dele. Pega aí, São Paulo 1, Internacional 5, Tietê de primeiro volante. São Paulo 2, Bragantino 4, Tietê de primeiro volante. Perdeu para o Atlético Goianiense, o Tietê era de primeiro volante. É assim, quando o Diniz insiste nas filosofias dele, o trabalho dele é um completo fracasso, como sempre foi. Como foi no Fluminense, não é opinião, Rony, isso. Como foi no Fluminense, como foi no Atlético Paranaense.
Ele tem 12 anos de carreira, 1 título de Série D e 2 de Copa Paulista. E aí, o que fizeram? Quando eu disse na cara dele que eu não teria trazido o Diniz, que eu falei que muita gente me criticou, eu falei, mas é verdade. Quando ele foi trazido, 99,9% do São Paulo não queria o Diniz. Então, mas só no São Paulo acontece o seguinte, você tem uma diretoria fracassada, você tem um time perdedor, e aí você traz um técnico perdedor e acha que juntando esse monte de perdedor vai sair alguma coisa vitoriosa. Só no São Paulo que acontece isso, entendeu? Então eu fico chateado, porque assim, eu não fiquei feliz quando ele foi demitido. Os caras mandavam mensagem para mim, Barolo, pô, que legal. Comemorando o quê? Vou comemorar a queda de treinador? Já comemoro o time grande não cai, já comemoro o eliminamos o Flamengo, já comemoro agora tem metrô no Morumbi, agora vou comemorar a queda de treinador, queda do Fernando Diniz, para mim nem treinador é. Então, assim, eu acho que o São Paulo perdeu 1 ano e meio de tempo nessa história aí. Não devia ter trazido, mas devia ter mandado embora depois do Mirassol, para mim, um dos maiores vexames da história do São Paulo. Não tem como continuar. Você tem que dar um recado para os jogadores. Você tem que falar, gente, isso não pode acontecer aqui em São Paulo, porra. O Diniz deu uma entrevista depois daquele jogo no gramado, e ele falou assim, agora também vou parar de falar disso, né? Já passou, né? Agora, como já passou, cara? Tem que chegar no vestiário e dar um tiro de escopeta no joelho de meia dúzia, velho. Não pode simplesmente... Você perde um clássico pro Corinthians na Arena, o 10º jogo, o Reinaldo vai dar entrevista e fala, vida que segue, né? Não, velho, não é vida que segue. Vocês fumaram pedra, vocês são loucos. Aqui é a porra do São Paulo, meu. Essa indignação que nós 4 temos, por exemplo, me fala um do elenco, além do Luciano, que tem a mesma indignação com o São Paulo, que fica sem dormir quando perde. Fala um, cara. Você acha que o Tietchan fica sem dormir quando perde? Você acha que o Vitor Bueno fica sem dormir quando perde, como eu fiz? Eles não ficam sem dormir dentro do campo, eles dormem dentro do campo, você imagina. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Essa indignação que eu tive na frente do Diniz, e seria na frente de qualquer um, porque eu não desrespeitei ele como ser humano. Eu só questionei, o que você vai mudar? O seu trabalho não está dando certo. Números. Aí ele falou assim, resultado. Você só está vendo o resultado. Na vida é resultado, velho. Na vida é resultado. Incrível, não dá resultado no seu trabalho aí. Se você é vendedor de uma concessionária, não vende a porra do carro. Não, mas eu trabalho numa concessionária, não vendo porra nenhuma, vamos supor, não vendo nada. Mas eu sou mais perfumado, eu sou mais legal, o meu colesterol tá zerado, eu até parei de beber. Então, não vende nada, cara, não adianta nada. Tem que me mandar embora, velho. Então, esse tipo de indignação que eu não consigo entender que falta no São Paulo, entendeu? Você acha que, o Casa falou do Pássaro, você acha que o Pássaro palmeirense estava preocupado quando perdeu do Mirassol? Você acha que ele dormiu mal à noite? Não tá nem aí, velho, não tá nem aí. Tá lá vendo o resultado do jogo do Palmeiras, sou profissional aqui, já paguei o salário do Daniel Alves, já beleza. Que se dane o Mirassol, que se dane... É isso que acontece no São Paulo, entendeu? Falta indignado lá dentro, não tem ninguém indignado. O São Paulo toma de 5, vem o Daniel Alves, para mim, na entrevista mais vergonhosa da história do São Paulo, e fala que o treinador forma amante, que o campeonato está chegando no momento idôneo. Cara, que mundo esse cara vive, velho? Esse cara é o capitão do São Paulo, do tricampeão mundial, do tricampeão da América. É o camisa 10, o capitão do São Paulo, que fala que ele é um colete, que usou a mochila, que a... Cara, eu começo a falar disso, eu fico indignado, velho. Desculpa o tempo. Eu sei, querido, eu sei, porque todos nós ficamos, né? E realmente o que você falou é o que nós temos falado, em outras palavras, né? Essa indignação, essa coisa que parece que não toca ninguém, né? Ninguém não toca a muitos, os tais dos bochecha vermelha aí que você fala, porque tem gente que fala. Eu coloquei hoje, eu fiz uma crítica num sentido até para me divertir um pouco, para brincar um pouco, para diminuir a tensão. Já vieram na jugular, né? Tipo, mas o cara nem chegou, você já está desejando que o cara não dê certo. É um negócio absurdo. Eu falei, a semana passada, Barolo, nós falamos aqui pro Alex, pro Benincasa e pro Nelsinho, o Nelsinho Calil, lá do titular, que era o titular bar, que participou com a gente, do tricolorpaulista.net. Ninguém fica feliz com a demissão do Diniz. Até que essa porra. Ninguém fica feliz com a demissão do Diniz, né? Porque nós perdemos um campeonato. O Alex, que ia levar o Diniz no ombro, me prometeu isso, a gente ia filmar tudo, né? Ia lembrar o Hélio Silva, os bons tempos do Hélio Silva. O Alex ia levar o Diniz no ombro, aí, ó, não vai levar mais ninguém no ombro. Por quê? Porque alguém está contente? Alguém está feliz? Né? Ninguém está, porque nós perdemos o campeonato, na verdade. Né? Absurdo, cara. Não dá para entender em tão poucos jogos, né?
tanta coisa absurda. Lembrando só, Barolo, que o jogo do Mirassol, que era para ter mandado embora, num jogo antes tomou um sapeca do RB Brasil no Morumbi, que nós viramos freguês do RB. Você lembra, né? Então, assim, já voltou da pandemia, já tomou um sapeca do RB, tomou um sapeca do Mirassol, e estava tudo bem. E vieram me falar, mas ficou parado na pandemia. Eu falei, cara, se os outros não ficaram parados na pandemia, só a gente parou na pandemia. Ou seja, o time inteiro está com pandemia. O São Paulo não tem Covid, mas não é possível que tenha o São Paulo, né? Infelizmente ou felizmente. Pois bem, em casa agora, meu irmão, a gente vai dar uma aliviada nisso daí, coisa leve, coisa tranquila agora. Me parece que estão cravando que o negócio está andando a caminho do Hernan Crespo, né? Mas não pode falar que vai ser, que não. Gente, está direcionando, né? Hoje, se eu tivesse que apostar, quem você acha que eles vão contratar? Eu acho que está encaminhando tudo em cima do Hernan. Ou os caras estão trabalhando no bastidor tão bem, eu duvido, hein? É um duvido gigante. Eles estão trabalhando no bastidor tão bem que está todo mundo indo para um lado, eles puseram um cavalo de Troia lá, está todo mundo olhando o cavalo e os caras vão entrar lá do outro lado com um treinador aí que vão tirar da cartola. Mas, enfim, as coisas estão em cima desse treinador. Uma questão só, gente. Porra, cara, a gente viu, nós somos velho, a gente viu o Crespo jogar, pelo amor de Deus, era o 9 que eu queria no meu time. O cara fazia gol pra caralho, raçudo, argentino, aquele jeito de centroavante argentino que a gente gosta. Um cara super sério, um cara profissional, jogou na Europa. Não tem o que falar de Hernan Crespo. Só que, assim, como treinador, é um cara que, né, ganhou a Sul-Americana. É a mesma coisa que o Diniz, que não ganhou nada. Ganhar a Sul-Americana, não ganhar nada, é a mesma coisa. Mas veja bem, eu sei que tem realidade de grana, tem um monte de coisa nessa jogada, né? Fernando Benincasa, quem é que chega e se chega com essa realidade? Como é que a gente sai do que a gente está vivendo e passa para um novo estágio, amigo? Com um treinador que, de repente, né, vai cair de paraquedas aí para dirigir o tal do transatlântico, meu irmão. Quem chega, na verdade, já está meio que escrito aí, né? Meio que desenhado. O Crespo, pelo que o andar da carruagem deve ser o Crespo. Cara, eu sempre tive a minha opinião que o problema do São Paulo nunca foi técnico. Nunca foi técnico. O problema do São Paulo foram dois. Primeiro, que foi a gestão nefasta, essa gestão maligna aí, e a segunda, que a gestão maligna, como ela foi seguida, ela teve muitas, vamos dizer assim, um ano após outro, você cada vez mais, igual uma areia movediça, né? Você com as mãos lá e a areia te puxando para baixo, eu vejo que o problema do São Paulo é psicológico, velho. É psicológico. Eu já falei da Naí, eu já falei desse pessoal. Eu acho que tem que trocar esse corpo. Não adianta, são pessoas que hoje, infelizmente, não auxiliam mais o plantel do São Paulo, né? Hoje, na Barra Funda, quando você pega um Refis da vida, você pega aquela estrutura toda, que nós conhecemos muito bem, inclusive eu e o Alex estivemos praticamente na inauguração. Eu tive na inauguração do CT da Barra Funda. Eu sou da época que ia ver o São Paulo treinar no Morumbi. Mas, enfim, eu vejo que a parte psicológica é o que mais pega. Se você pegar um cara, linha de frente, um cara que é líder, né, o Crespo, vou dar o exemplo do Crespo, ele não é bobo, beleza? Ele pode não ser ganhador, pode não ter ainda o nível, né, que um técnico hoje, que nós esperávamos para o São Paulo, chegar com aquela bagagem, né, com aquela pompa toda e responsabilidade de assumir. Agora, se o cara tiver um psicológico bom, aquele que pode encostar o Daniel Alves, pode fazer, quer jogar na lateral bem, não quer amém, aí sim o São Paulo volta a ter respeito. Agora, se chegar aí, ficar nessa mesmice que o Visoli entrou agora, né? A gente, claro que amanhã vai ser até um parâmetro bom, um termômetro bom, para nós termos uma ideia do que o São Paulo realmente efetivou depois da saída do Diniz. Mas também tem a história do Muricy também nessa contratação vai ser responsável, né? Porque está participando. Então, tem uma série de coisas. Agora, o cara tem que chegar e botar ordem na casa. Psicologicamente, afastar jogador que não presta, tentar arrumar quem ainda tem salvação, né? E elogiar quem está se esforçando, como é o caso do Luciano, né?
e tentar transpor isso, né, transparecer isso para o grupo inteiro. Agora, se ficar na mesmice, meu velho, né, vamos continuar vendo Thiago Bueno, vamos continuar vendo Tietê, essas substituições de sempre, não vai dar, velho, não vai dar, infelizmente não vai dar. Irmão, o negócio tá. O Ricardo Flat colocou aqui, estaria, se for o Crespo, preparado para enfrentar o caos, né? Porque acho que o cara, claro, o cara vê a marca São Paulo, né? O cara vê, pô, vai trabalhar no Brasil, salário diferente, aquela pompa toda, o cara, né? O cara tá saindo com todo o nome que ele tem, saindo lá do Defensa e Justiça, vindo treinar o São Paulo. Então, assim, pô, é claro, né? O cara quer abraçar mesmo, mas de repente ele vai entrar num universo que é o caos. Né? Vai entrar no universo que é o caos. E aí, é por isso que eu te falo, por isso que o lastro, a experiência e a bagagem ajudam a não fritar o cara logo de cara. Mas, enfim, é só uma ideia. Eu penso o seguinte, o risco é grande. Porra, cara, você acha que eu não gosto da imagem do Crespo? Você acha que eu não, de repente, não valeria a pena a aposta se a gente estivesse vivendo um outro momento, etc, etc, etc. Só que é aquilo. O cara tá chegando aqui, vai cair de paraquedas, vai pegar um monte de cobra criada, não vai afastar ninguém, não vai ter afastamento agora, gente. Não vai ter. São Paulo não tem dinheiro para trazer ninguém, né? E quem vai querer os tranqueiras que a gente tem? Essa é a pergunta. Os caras falam para mim, Rony, vende o cara. Legal, hein? Toda venda depende de um comprador, né? Quem é que vai querer pagar 400 pau pro Vitor Bueno? Nós vamos pagar de novo, que nem a gente paga salário para Deus e o mundo aí fora? Né? Uma pouca vergonha. Alex, eu queria que você falasse, eu vi hoje o teu Pitacos do Prado hoje durante o dia, sempre muito bom lá no Tricolor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade Crespo, ou de repente um outro que aparecer aí, né? Como grande surpresa, aquela carta na manga que a gente tinha antigamente, que hoje em dia mas não tem nem manga mais, né? Eu queria saber de você também a sua opinião a respeito, Alex. Ô Rony, em relação ao técnico do São Paulo, se for o Crespo, eu não estou cravando nada, não sou louco de cravar, porque lá no São Paulo você sabe que as coisas mudam da água para o vinho e num estalar de segundo. A gente está pensando num Crespo, daqui a pouco chega um Givanildo. Aí você já sabe como que funciona lá, né? Mas Givanildo! A gente está pensando aí num Crespo, apesar do Crespo não ser o técnico que a torcida do São Paulo desejava, eu tenho certeza disso. Antes do Diniz sair, ninguém falava em Crespo, ninguém falava no nome dele, e hoje a torcida do São Paulo precisa entender somente um detalhe. Vamos analisar o Crespo como técnico, não como grande camisa 9 que ele foi. Porque a gente já errou com o Raí. O Raí, quando chegou como diretor do São Paulo, muitos ficaram contentes porque o Raí, o ídolo, chegou. Ele vai agora arrumar o São Paulo porque ele conhece o São Paulo e viu no que aconteceu. Uma das piores gestões que o São Paulo teve, se não a pior, e o Raí fez parte disso. Ele tem uma grande parcela de responsabilidade, sim, assim como o Benincasa acabou de frisar. Agora, em relação ao técnico, poxa, vamos falar do Crespo. O Crespo, você disse, ganhou uma Sul-Americana, dirigiu 3 times pequenos. Eu vi aí a estatística dele. Ele tem mais derrotas na carreira do que vitórias, mas é um técnico novo. Tem muito o que crescer? Tem. Mas o momento do São Paulo é um momento propício para a gente apostar novamente? Nós vamos correr esse risco novamente? Quando o Fernando Diniz chegou, o Fernando Benincasa, ele se lembra, nós estávamos lá no CT nesse dia, no dia que o Cuca saiu, e a torcida do São Paulo estava esperando a chegada de um técnico de ponta, um técnico com nome, para colocar ordem na casa, e a gente não tinha perdido esse 1 ano e meio, assim como o Barolo disse, na contratação do Diniz. O momento do São Paulo hoje está mais delicado do que 1 ano e meio atrás, porque mais vexames passamos nesse período, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, o brasileiro mais fácil da história foi para o ralo, o momento ficou mais conturbado, transição de diretoria, Leco saindo, Casares chegando e o Casares assumindo, grande parte da torcida acha e continua achando que as coisas vão ser resolvidas da noite para o dia, e não vai acontecer isso no São Paulo. Os problemas do São Paulo não são resolvidos com mágica, não é assim. O primeiro ano o Casares vai
vê a situação, o segundo ano vai começar a trabalhar e o terceiro ano já vai ser um inferno, que é ano de eleição. Porra, 3 meu. anos de mandato. 3 Você acha que anos, o Casares velho? vai fazer muita coisa? Por isso que eu acho, mesmo o São Paulo não tendo dinheiro, grana na mão hoje, para trazer um técnico de ponta, que o desejo é um técnico da Europa, trouxesse um técnico com mais experiência, para dar um choque de realidade nesse elenco, porque esse elenco é um elenco de jogadores picaretas, eles precisam ter um choque de realidade, o novo técnico precisa chegar com uma escopeta na mão, sim, igual o Barolo disse, e colocar na cara desses caras no vestiário, para que eles entendam que eles estão jogando no tricampeão do mundo, que eles não têm essa noção. Parece que esses jogadores estão jogando num time do interior, tamanha vontade que eles têm dentro de campo. Então, Rony, só completando, ao meu ver, o Crespo chegando é mais uma aposta e é mais um risco que nós vamos correr num momento tão delicado que o São Paulo está passando. Início de temporada, né? Que agora vai começar o Campeonato Paulista, vai começar o Campeonato Brasileiro, e a gente aí patinando de novo nos erros, no nosso orgulho, na nossa vaidade, e tá aí. Mais erros para a nossa coleção aí, essa vasta coleção de vexames, e o São Paulo trazendo um técnico aí que não tem lastro, e, na minha opinião, não seria o meu nome preferido, cara. É muito difícil, né, num momento como esse, ter uma... A gente espera algumas coisas e acabam acontecendo outras. O Marcelo Wittmann aqui colocou, vocês estão tudo enganados, ele falou. É o seguinte, o foco está no Crespo, o foco está no Ramírez, mas o Rogério Ceni vai chegar de helicóptero no Morumbi. E o Rogério Ceni, que entrou aqui também, colocou aqui, eu vou ser o treinador de São Paulo. Então, eu estou feliz, se vai ser o Rogério, eu estou feliz. Barolo, a gente precisa saber de você, meu querido, essa coisa do técnico, do novo técnico do São Paulo. Você sabe que eu acho que eu tinha um amigo que falava assim, que tudo na vida tem um lado bom, menos o disco do Giliardi. Eu acho que tem pontos positivos. Que maldade. Tem fatores positivos e fatores negativos. Só que antes eu só queria. A gente precisa lembrar o seguinte: hoje, o Brasil, em relação ao futebol mundial, é segunda divisão. Sim. Você viu o Palmeiras aí. Você viu o Palmeiras, toma piaba do Tigres. O Palmeiras sobra no Brasil, né? O elenco, toma uma piaba do Tigres. Segunda divisão do futebol mundial. Hoje, o São Paulo não é o São Paulo que a gente viu. O Alex falou, o cara que chega aqui no tricampeão mundial, a gente tem essa consciência. O São Paulo não vai poder trazer um cara do Olympique de Marseille que ganha 3,5 milhões por mês. Ele não vai trazer um cara que foi campeão pelo Sport, campeão pelo Benfica, campeão pelo River, que quer ganhar 7 milhões de dólares livres de impostos por temporada. Não vai trazer. Ele vai trazer a realidade do São Paulo hoje é essa. A realidade do São Paulo hoje é Crespo, é o cara lá do Inter, lá do Ramírez, que também tem 50 jogos como treinador, não tem uma experiência. O que eu falo em relação ao Crespo, para ser bem curto e grosso, o estilo de jogo, acho que tem alguns pontos positivos. Os negativos a gente já está cansado de saber, vocês destacaram muito bem, não vou repetir. Que é a falta de experiência, o currículo, não sei se ele tem laço, como o Alex falou, para chegar no clube como o São Paulo, de enquadrar o Daniel Alves e colocar ele na lateral, como o Vincasa falou. Eu realmente essa dúvida eu tenho muito grande mesmo. Alguns pontos positivos é assim, ele sempre trabalhou com elencos reduzidos, com jogadores sem estrela, com poucos recursos em times pequenos. Isso pode ser vantajoso na hora de contratar, por exemplo, para um clube sem dinheiro. A característica dele é parecida com a do Diniz. Não que isso seja bom, vocês vão entender o que eu vou dizer. O estilo de jogo dele é muito parecido com o estilo de jogo que é meio que o DNA do São Paulo. O São Paulo não é o São Paulo do Aguirre, que fica esperando o adversário com a bola. O São Paulo é protagonista. O São Paulo está com a bola no pé. O São Paulo tem a posse de bola. Historicamente, não é coisa que a gente está inventando aqui. Historicamente é isso. Os times treinados pelo Crespo são desse jeito. Os times que ele treinou são desse jeito. Mas, especificamente do Defesa e Justiça, que ele treinou, foi o último clube que ele treinou, é o seguinte. Ele pegou o trabalho do BKSS, que o Defesa e Justiça tem um puta centro de treinamento, é um time minúsculo, mas tem uma puta estrutura. Ele pegou um trabalho que já vinha sendo feito pelo BKSS, que é um bom treinador, e deu continuidade. Teve muita dificuldade com a parada no futebol,
que ele não pôde implantar as filosofias dele. E o que ele fez? Ele foi esperto, que ele aproveitou o trabalho que já vinha sendo feito e acrescentou algumas coisas dele, algumas características dele. A característica qual é? É a mesma coisa do Diniz, com uma diferença fundamental. Tem a saidinha de bola, vai ter a saidinha de bola do Crespo, não tinha do Diniz, vai ter a pressão alta, vai ter o toque, a posse de bola, vai ter tudo isso. Qual é a grande diferença pelo que eu acompanhei, pelo que eu estudei do Crespo? A intensidade do jogo. O São Paulo do Diniz era um bando de defunto, capitaneados por Tietê, por Vitor Bueno, um bando de cadáver que dava preguiça, dava sono de ver aquele toque para trás, aquele toque improdutivo, aquela marcação de bola frouxa, porque o São Paulo é um time que não desarma, só tem um jogador que desarma. Os times do Crespo, especificamente o Defensa e Justiça, é completamente diferente. São jogadores jovens que correm como loucos na marcação, que saem rápido da defesa para o ataque. Ele joga com 3 zagueiros que nem precisam ser 3 zagueiros, que já é totalmente diferente do Diniz. Ele tem outros esquemas no jogo, não só o do Diniz, não como o Diniz só tinha apenas um. Então eu acho que tem pontos positivos e tem pontos negativos. Só que o fundamental, para encerrar, sobre o que eu acho, não do Crespo, mas do próximo treinador do que vem de São Paulo, para o São Paulo. Ou quem vai trabalhar no São Paulo, ou quem vai dirigir o São Paulo. Se não tiver o treinador, se não tiver respaldo da diretoria, se não poder chegar no vestiário e fazer as alterações que ele achar necessário, como líder que o treinador tem que ser, não como um pau mandado escolhido pelos jogadores. Porque só no São Paulo que acontece isso. Aconteceu isso em 2 clubes da história, no São Paulo e no Cruzeiro. Vocês viram o que aconteceu com o Cruzeiro. Se o cara não tiver autonomia de falar, seu Daniel Alves, o senhor vai jogar na lateral, hoje vai jogar na lateral. Se ele não tiver autonomia de barrar 2 ou 3, de colocar da base quem ele quiser, de contratar quem ele quiser, de acordo com as possibilidades financeiras do São Paulo, e principalmente, se não tiver fome de fazer história, se não ficar indignado com a derrota, você pode trazer o Guardiola que não vai resolver o problema do São Paulo. Porque a gente já viu a troca de técnicos meia boca que a gente teve dos últimos anos, deram tempo para o pior treinador da história, foram o cara que escolheram dar tempo. Então, se o cara não tivesse respaldo, se o cara não chegar com carta branca e falar para você, você é o treinador, o líder deste elenco é você é o comandante desse transatlântico. Se não fizerem isso, pode trazer qualquer treinador, o Jorge Jesus ou até o Jesus Cristo, que não vai resolver o problema. E o Barolo falou em pressão alta aí, rapaz, eu já fui buscar meu Captopril lá, porque mais pressão alta do que a gente já tem nos últimos tempos, né, com o Fernando Diniz, mas é claro, ele falou da marcação, enfim, da intensidade de jogo, né, que é um trabalho que é uma marca registrada do Crespo e do argentino em termos gerais, porque dá gosto, eu gosto de ver time argentino jogar, né, que tem uma técnica que se aproxima do jogador brasileiro anterior, porque hoje em dia o jogador brasileiro é o que você falou, é segunda divisão, é terceira linha, porque os caras não querem nada. O Reinaldo acha que é um Newton Santos, porra, você imagina quem joga bola então mesmo, né? Então realmente é complicado pra gente. Enfim. Então, só para concluir, bem rapidinho, por exemplo, a gente fala da experiência. Qual era a experiência que tinha o Abel Braga, campeão da Libertadores pelo Palmeiras? Nenhuma. Só que, por exemplo, o Abel Braga foi campeão da Libertadores sem planejamento nenhum, porque ele caiu de paraquedas depois de ter saído do Luxemburgo. Só que, se você tiver tempo, você que estiver assistindo a gente, assista a primeira entrevista do Abel Braga no Palmeiras. Ele falou, aqui é Palmeiras, aqui é para ganhar, aqui não é para competir, aqui é para ganhar. A entrevista dele foi épica. Eu vi essa entrevista e falei, esse cara, alguma coisa ele vai aprontar no Palmeiras. Claro que, por exemplo, no jogo contra o Tigres, eu achei que faltou experiência para ele. Porque ele não tem experiência. Ele tem o primeiro título dele que ele conquistou. Ele não tem experiência. Então, tem pontos positivos do Crespo e tem pontos negativos também. Só que a postura do Abel Braga foi uma, quando ele chegou. Eu quero ver a postura que vai ter o próximo treinador. Se o cara vier falar que o Daniel Alves é um craque, que eu vou contar muito com ele, porque o São Paulo tem um grande elenco, que a gente vai competir, vamos tentar, né? Acaba, esquece. Pode esquecer que não vai resolver absolutamente nada. Se o cara não chegar com o mesmo sangue nos olhos que nós 4 estamos aqui, e tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente, se o cara não chegar com esse sangue nos olhos, não vai adiantar nada, Rony. Tem mais 10 anos de fila aí. É isso aí, irmão. É bem isso daí mesmo. Lembrando que toda vez que o Barolo falou Abel Braga, vocês botam o Ferreira no lugar do Braga. Desculpa, Abel Ferreira. Desculpa. Ô, Rony. Eu sei, irmão. O pessoal está escrevendo aqui Abel Ferreira, né? É claro que Abel a gente acostumou, na sequência do Abel, vir com o Braga, né? É natural.
só um detalhezinho nessa questão também, é importante a gente falar. O Abel Ferreira, ele caiu num time que já vem sendo campeão, que está organizadinho, que tem elenco bom. Ele ainda chegou num universo que perto de São Paulo, é o paraíso, né? É o inferno e o paraíso. Mas o que o Barolo colocou é muito bem, até porque não era para ele era a terceira opção de treinador do Palmeiras e acabou, né, dando certo, claro, na Libertadores, mas no Mundial, para variar, não deu certo. É isso daí, isso que é importante. Alex, eu preciso saber de você o seguinte, legal isso que o Barolo colocou, porque existe uma chave de conversão. Vamos imaginar que é o nosso querido Crespo, né? Vamos imaginar que é o Crespo. É claro que a gente vai aplaudir, vai querer que o cara dê certo. Mas, enfim, vamos imaginar que é o Crespo. Vamos imaginar que a gente não tem dinheiro para comprar. E vamos imaginar que um dos trabalhos do Crespo é virar a chave desses caras, é converter isso daí. Não é? Então, assim, é transformar esse monte de zumbi em lutador de boxe. Então, assim, o trabalho do cara é uma missão, né, hercúlea para o cara, para que ele tem que fazer. Então, assim, por isso que é importante a experiência e o laço, porque você vai... São Paulo não vai dispensar. Vai dispensar quem? Vai dispensar os caras aí que não... né? Já me falaram de Shailon. Esquece o Shailon, gente. O Shailon já está dispensado do futebol faz tempo. Só falta ainda ter chance no São Paulo. Daqui a pouco o Lucão volta. Alex, eu queria saber de você o seguinte, querido. Vai ter que virar essa chave, né? Então, assim, que trabalho que é esse? O Barolo colocou uma coisa que eu acho também fundamental. Respaldo, velho. Se jogarem o cara na fogueira, como jogaram um monte de treinador, e treinador aceitou, o Aguirre aceitou a fogueira. Em vez de pedir o boné e falar, amigão, fica vocês aí que eu vou embora. Ele aceitou. Como o Cuca fez, né? Como o Cuca fez. O Cuca viu onde ele estava se metendo e caiu fora. E você vê, Barolo, eu na hora eu não entendi o que tinha acontecido com o Cuca. Ainda eu falei, porra, o cara vai pular fora. Passou um tempo, você começa a fazer a leitura. Você fala, peraí, o cara não é maluco, velho. Ele sabe que ele tá num vespeiro ali e vai morrer picado. Então ele sai fora antes de morrer, né? Alex, como é que a gente faz essa mudança, essa conversão aí, esse trabalho de um treinador que chega para mudar a cara desse elenco, amigo? A cara desse elenco, meu irmão, como é que vai fazer? Rony, é fácil responder isso, cara. O Cuca, ele tinha praticamente esse mesmo elenco na mão. Ele viu que não ia conseguir implantar o trabalho dele com esse elenco. O Cuca abriu mão, pegou o chapéu dele e foi embora. Na chegada do Fernando Diniz, o Fernando Diniz teve uns lampejos, esse elenco teve lampejos de um bom futebol, mas num contexto desagradou o trabalho do Fernando Diniz com esse elenco. E com a chegada do novo técnico, vamos fazer uma suposição que seja o Crespo. O Crespo, pela naturalidade dele de ser argentino, eu tenho certeza que ele não vai aceitar corpo mole ali dentro do elenco. Ele vai fazer indicações de jogadores que estarão dentro do orçamento do São Paulo, porque ele conhece bem ali os jogadores sul-americanos que ele estava ali trabalhando no futebol argentino. E eu tenho certeza também que para que essa chave seja virada, Rony, será necessário sim dispensar uma meia dúzia de jogador que não tem como nem se colocar a língua do cara numa tomada 220, cara. Tem jogador ali que nasceu ruim, vai morrer ruim, não é jogador de futebol. Aqui na Vila Ema tem jogador melhor do que esses pés de rato que estão lá. E não adianta a gente ficar se enganando, continuar forçando uma barra com certos jogadores, que vai acontecer, sabe o quê, Rony? Eles vão fazer a caminha do novo técnico de novo. Vai acontecer isso, ele vai ser mais um técnico triturado no São Paulo. O São Paulo precisa fazer uma renovação do elenco. Não que mande todo mundo embora. Porque isso não tem possibilidade de acontecer. Existem contratos, existem multas. O jogador precisa estar valorizado para ser vendido. E isso, no momento do São Paulo, não ajuda. Mas fazer jogadores como uma moeda de troca. E eu não vou ficar aqui citando jogadores para mim não ser antiético. Porque toda a torcida do São Paulo sabe quem é que não merece mais estar ali dentro. Então, que esse treinador, seja o Crespo ou seja outro, que ele tenha
essa percepção. Olha, esse jogador aqui nem colocando a língua na tomada. Tchau. Olha, eu vou indicar um jogador que estava comigo lá no Defensa e Justiça, que eu sei que esse aqui vai chegar, vai colocar a camisa e vai entender o que é o São Paulo Futebol Clube. Então, Rony, tem certos jogadores que não devemos insistir, cara. Não devemos. É perca de tempo. É perca de tempo. A porta da casa é a serventia da rua. Esse é o meu lema. Teve 2, 3 anos para jogar bola no clube. Não jogou? Tchau, tchau. Faça como está fazendo com o Brenner. O Brenner, muitos vão falar, olha, vendeu o Brenner. O Brenner, na minha opinião, nunca foi um craque. Era um menino que apareceu agora, teve lampejos, fazia gol dentro da área, bacana. O São Paulo não poderia perder essa oportunidade. E se surgir oportunidades com outros jogadores, que venda. E que o próximo técnico traga jogadores que pelo menos tenham vontade, tenham tesão de jogar pelo São Paulo, que tenham orgulho, vergonha na cara. É isso que está faltando no elenco do São Paulo. É isso que cuidado com o próximo técnico. Se não fizer isso, vão armar e vão arrumar a caminha dele de novo. De novo, né? É isso que 20 milhões de torcedores são paulinos estão pedindo, né? Vergonha na cara, que é o mínimo que se tem que ter, além de ganhar o que ganha. Um elenco que tenha vergonha na cara. Será que é difícil, cara? Será que é difícil ter um pouco de vergonha na cara, um pouco de vontade, representar essa camisa, representar 18 milhões ou mais de torcedores que estão aí, ó, nessa angústia, nessa ansiedade por um título que estava na nossa mão. Repito, um título mais fácil da história do Campeonato Brasileiro. E aí, olha o que esses pé de breque fizeram com a gente. Horrível, né? Horrível. O Gilberto Maia tá lembrando que nós pagamos 10 milhões no Diego Souza para ele ser artilheiro lá no Grêmio, né? Mas lá tem quem manda, né? Lá, outro dia, eu vi ele pedindo calma pro Renato Gaúcho. Outro dia, ele estava segurando o Renato Gaúcho pedindo calma, para você ter uma ideia como é que o cara vira quando tem gestão. Quando tem gente que olha na cara e impõe respeito. Porque o Raí, com o nome que ele tinha no São Paulo, já era para ele impor respeito. Mas ele vai, passa pano nos caras, enxuga a testa com a toalha, né? Os caras olham para ele e não dá valor nenhum, infelizmente. Rony, eu só esqueci de um detalhe Fala, importantíssimo. Filho. O próximo técnico precisa também enxergar que nós não temos um meia esquerda no elenco. Um meia esquerda, um xerife. A gente tem um xerife. A gente tem xerife da Disney. A gente tem xerife lá do... A gente tem xerife da Disney, não tem aquele xerifão que a gente sempre teve. Fernando, pouco trabalho para o treinador do São Paulo que chegar, meu irmão? Esse aí eu tô pagando para ver, velho. Torcendo, claro, né? Torcendo para dar certo. Mas assim, vai ter muito trabalho, bicho. Vai ter muito trabalho, porque, imagina, o cara tá entrando no meio de uma transformação de gestão, entrando no meio de uma mistura pandemia, mistura renovação de gestão, mistura momento do time, né? Um momento que já dura há 8, 9 anos aí, mas o momento crítico bateu agora, né? Então, eu costumo dizer até que parece que o Leco tá até dando um pouco de risada na sala dele assistindo tudo isso, né? Porque aquela história, porra, mas meti o pau só em mim, né? Mas não, mas é uma realidade. Esse cara que chegar, vai ter que... Pra mim, técnico vai ter que chegar com conversa curta. Sem muita ladainha, sabe? Sem muito boa... Tem aquela história do boleirismo, né? Que você tem que saber chegar. Você conheceu muito bem o Carioca, que foi técnico nosso, um cara que foi extremamente boleiro demais, né? O cara que chegava, conversava, isso aqui faz assim, filho, tá errado, isso aqui é assim, assim, assado. Quando você chegar perto do cara, você cutuca o cara assim, pá. Não, tem determinado tipo de coisa que vai ter que ter uma gestão do estilo alemão. O cara vai ter que olhar e o cara já saber o que tem que fazer, entendeu? Essa historinha de resenha demais, essa conversa mole demais, né? Esse eterno discurso no final do jogo, falando que vida que segue, só existe trabalho agora para continuar, para melhorarmos essa semana, blá, blá, blá. Sabe essa história? Acabou, velho. Essa história já passou da hora
já deu, sabe aquela tecla SAP do teu controle? Não existe mais a tecla. Hoje você aperta o nada, assim, ó. É a mesma coisa que apertar nada, né? Porque já esgotou, o nível de paciência já esgotou. Então, técnico, se o cara for malandro, o cara chega assim, o Muricy, senta numa mesa de reunião, Muricy chega aí, filho, senta aí, ó. É o seguinte, como você sabe, a minha situação, já não posso estar mais em campo, já não posso estar compondo mais um trabalho efetivo como eu fazia. Você assistiu meu vídeo? Você sabe quem eu sou? Já viu minha história? Então, vamos lá agora. Você tem que, cara, pegue desse jeito, assim, 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 trace uma estratégia da sua cabeça, mas a cultura, ela tem que partir desse princípio. Se você vier com qualquer coisa, como o Barolo falou, qualquer coisa diferente disso, acabou, meu amigo. Você está jogando dinheiro no lixo. No lixo. Você está simplesmente investindo numa coisa, né? Sabe aquele famoso investimento naquele Chevette 76? Você pode comprar, você pode adorar, mas se quebrar, você não vai ter peça a mais, meu velho. É isso aí, meu irmão. É isso daí mesmo. Enfim, a gente, né, vai. O pessoal tá colocando aqui, o Barolo, é o teu cachorro que tá latindo ou não? Não, aqui não. Não é o Fagner nem a minha cachorra, não. Aqui tá todo mundo O quieto. pessoal tá colocando aqui que o Fagner quer falar do técnico também. Não é o não Alex, é. O Alex tem o Thor. Eu tenho gato aqui. Ou seja, não tem o Thor tá lá com a minha esposa no quarto, lá até tranquei ele hoje. Solta ele, não, Alex. Aqui também não. Legal, Barolo. O Barolo tá aqui com a gente, Barolo Vídeos, pô, sensacional, Barolo, sempre um cara especial aí que a gente acompanha, né? Tá hoje dando aí a satisfação e o prazer da presença. Meu irmão Fernando Benincasa, o mais querido SPFC Oficial, conheçam o canal do Fernando também, como o canal do nosso querido Alex, da Olé Tricolor, Alex Prado, tem o Pitacos do Prado, que eu não perco um todo dia, enfim, essa galera toda aí que tem uma linha de conduta acima de tudo, de defender. Ah lá, falei do Thor, pô. Eu falei do Thor, o Thor latiu, cara. Mas eu vou falar uma coisa. O Flávio está dizendo que do jeito que está andando, nós vamos trazer um coach para ser treinador de São Paulo. Não falta mais nada, né? O André Rocha está na Inglaterra também, fã do Barolo, está aqui presente, legal. E o Leandro lá do Malacos, sábado, viu, Barolo? Nós vamos fazer um encontrinho lá, uma cervejinha, um torresmo. Ele falou para você também que você é um convidado. Ele já está fritando torresmo, ele começou hoje, porque a porção vai ser pequena. Barolo, vamos dar uma acalmada aqui nos ânimos. Eu sei que ninguém quer acalmar o ânimo, mas vamos acalmar. Eu quero saber de você o seguinte, cara. O jogo do São Paulo da sua vida, Barolo, ninguém nunca te perguntou isso, hein? É a primeira vez, inédita essa pergunta. Conta pra gente aí o jogo da tua vida que você esteve e que você não esteve, cara. Cara, você sabe que eu tenho, acho que o primeiro título que é marcante, né, que eu vi de perto, que foi São Paulo e Portuguesa, aquele jogo no Morumbi, que eu era moleque, que é o primeiro título, mas o mais marcante para mim é São Paulo e Guarani, a decisão de 86, o segundo jogo. No primeiro jogo eu fui no Morumbi, eu tinha 12 anos, eu fui, e no segundo jogo em Campinas, meu pai não deixou eu ir, porque era muito arriscado, não deixou eu ir. E eu assisti esse jogo junto com dois amigos, um palmeirense e um corintiano, amigos meus de infância, um inclusive faleceu no ano passado, e o outro é meu amigo até hoje, e o meu amigo São Paulino não pôde ir nesse dia. Eu lembro que a gente assistiu o jogo junto na casa desse meu amigo corintiano, que ele tinha 5 irmãs, uma família enorme, e ele tinha uma avó na época, a avó Tica, que ela estava com câncer terminal. E aí, sabe quando a família, o médico manda para casa para ficar com a família, para morrer em casa? E ela estava num quartinho assim, a casa era enorme, ela estava no quarto do lado da sala de televisão. E a gente teve assistindo nós três quietinho e tal, e o São Paulo mal naquele jogo, mal não, mas tomou gol e estava sempre atrás, e eu sempre quieto, né? Assim, os caras me zoando, até aquele gol do Careca na prorrogação, e quando o Careca fez aquele gol, você pode imaginar, se eu com 50 anos sou esse débil mental que eu sou hoje, você consegue imaginar quando, naquela época, o que eu gritei, o que eu xinguei, como eu me manifestei naquele gol. E esse meu amigo não ficou preocupado comigo, não ficou com raiva, ele ficou preocupado com a avó Tica, que estava, ele falou, você vai acordar a avó Tica. E eu lembro que a frase que eu falei assim, você me desculpa até eu falei assim, a avó Tica que vá pra puta que pariu, aqui é Careca, porra, aqui é São Paulo.
E eu fiquei anos, tenho vergonha disso até hoje. Só que aí o que aconteceu? A Votica, depois daquele dia, ela, não sei o que aconteceu, ela viveu mais um ano, mais de um ano. E surpreendentemente, ela teve. E eu falava para o meu amigo, a culpa foi minha, a responsabilidade minha e do Careca, que fez aquele gol. A Votica, ela deve ter tomado um susto tão grande que acho que as células do corpo se regeneraram e a velhinha durou mais um ano. Mas esse, para mim, foi inesquecível. E a gente fala disso, esse meu amigo até hoje, e a gente fala disso até hoje sobre isso. Ele fala o dia que eu quase matei e ressuscitei a Votica ao mesmo tempo. Você vê o que é legal sempre da memória do futebol, que a gente consegue linkar com um monte de coisa da vida da gente, né? Às vezes você não lembra do que aconteceu na tua vida, mas você fala do jogo, aí você começa a lembrar tudo que acontecia, né? O teu amigo, a avó do teu amigo. Então, assim, é incrível como essa memória do futebol, ela cerca, né? Um espaço gigante das coisas que aconteciam, né? Aí eu lembro o que eu estava fazendo, os caras lembram de detalhes. Enfim, é muito legal. Fernando, eu quero saber de você, cara. Eu já sei, né? Mas de repente você mudou o teu jogo da história, porque a gente é assim. A gente tem tanto jogo da história, tá guardado nas glórias que vem do passado, que você fala, meu, cada tempo é uma referência que você tem, né? Para o Fernando, qual foi o grande jogo de Fernando Benincasa? Eu tenho 3 jogos, eu vou falar rapidamente 3 jogos, mas claro que um marcou mais, né? Eu tenho 77, título de 77, mas decidido dia 5 de março de 78. Esse, estávamos lá ao vivo, né? Assistindo o primeiro brasileiro. Foi muito importante, marcou demais. Teve o jogo de 86, né? 87, né? Que o Barolo comentou. Marcou muito também aquela história de Campinas, né? Aquele passinho devagarzinho lá para andar, bater 103 quilômetros aí, né? Marcou muito também, mas a história, para mim, tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. São Paulo e Botafogo, mandei, né? Pedi pro meu grande amigo Marcos Souza, dos Gols Ilustrados, pintar para mim esse quadro, né? O gol do Everton, simplesmente, quem viu aquele São Paulo e Botafogo lá, do jeito que eu vi atrás do gol, vendo aquela porrada na gaveta, onde o Paulo Sérgio praticamente nem se mexeu, né? Numa entrevista até andou falando que ele quase que chega na bola, ele nem viu a bola, né? Então, você vê monstros como Ziza, Mendonça, Perivaldo, né? O São Paulo tinha Zé Sérgio, Heriberto, esses caras aí que realmente colocavam, Serginho Chulapa, colocavam o fogo no Congar, né, meu? Então, esse jogo, para mim, foi muito marcante pela virada, pela história, por tudo que aconteceu nesse jogo. São Paulo tava, mal começou o jogo, Mendonça, Ziza, os caras em cima, né? E o São Paulo vai lá naquela virada épica e mete esse golaço do Everton. Então, para mim, e tivemos a honra, né, Rony, de estar junto com o Osmar Santos e praticamente falar desse gol aí com ele, né? Uma memória. Esse jogo foi magnífico. Eu me lembro que o Botafogo meteu 2-0, estava com o meu finado pai na arquibancada. Falei, pai, vamos embora. Eu tava puto, nós tinha perdido no Maracanã o primeiro jogo. 2-0, eu falei, vamos embora, isso vai ser um monte. Meu pai, você é maluco, cara, 20 minutos de jogo, né? Aí eu peguei e sentei de novo, que eu tava nervoso pra cacete, mas foi um jogo maravilhoso, maravilhoso, muito bem lembrado pelo Fernando Benincasa, essas 3 partidas épicas, né, da história do São Paulo. Hoje em dia, a gente faz ranking de vexame. Eu acho que foi com o Mirassol. A goleada do Inter foi pior, né? O Tajeres. Não, mas o Lanús foi pior. Então, assim, hoje tem um ranking de vexames, Antes a gente fazia um ranking de grandes... Hoje em dia é ranking de vexame. E os Bochecha Vermelha faz ainda o ranking e briga comigo, se eu falar mal. Não, mas não foi tão ruim perder do Mirassol. Tem gente que fala para mim que não foi tão ruim. Eu fico imaginando o que é ruim. Mas, enfim, né, Barolo? A gente vai seguindo a vida, ó. O Flight te deu uma ideia, viu, Barolo? Para você fazer um quadro Votica no seu programa para lembrar das coisas de antigamente. Aí, ó. Já tá cheirando. Saudosa Votica. Tá pego, hein, Barolo? Tá pego, hein? E vocês sabem que eu nunca vi o rosto da Votica. Eu nunca vi. Eu nunca me encontrei com ela. Eu não sei nem como ela era. Eu só sei que eu quase matei a velhinha. Mas ajudei ela, mas nunca vi o rosto dela.
Ó, de alguma forma, você imagina a felicidade dela da gente estar lembrando da Votica nesse momento. É isso aí, saudações, Votica, que a senhora esteja bem onde estiver. Alex, meu querido, meu irmão também, Alex, que é de arquibancada, junto com o papai dele também. Quem não esteve com o seu papai na arquibancada, eu tenho uma frustração de não ter uma foto com o meu velho no Morumbi, rapaz. Eu fui 500 vezes com meu pai no Morumbi, não tirei uma foto com ele. Hoje eu fico pensando, eu falo, meu Deus, né? Mas enfim, faz parte da vida, fica na memória. Alex, me diz uma coisa, querido, tem um grande jogo no Morumbi ou fora do Morumbi, enfim. Quando eu tenho 3 jogos, os 3 jogos da minha vida foi a primeira vez que eu estive no Morumbi com meu pai, São Paulo e Botafogo, nesse jogo que o Benincasa acabou de relatar, foi meu primeiro jogo lá no Morumbi. E quando o Everton deu aquela sapatada de fora da área, meu pai me jogava para o alto, que eu via aquela arquibancada lá embaixo e me dava um medo, rapaz. E eu vi aquele Morumbi daquela forma. Eu pequeno, não tinha tanta noção de futebol, mas eu tenho esses flashes, essas recordações na minha memória, no exato momento do gol do Everton. Não saiu nunca mais da minha cabeça aquele lance. Aí a gente adianta um pouquinho, a gente chega no ano de 86, o título conquistado em 87, o gol do Careca, ali na prorrogação, e novamente eu com meu pai, no primeiro jogo eu fui no Morumbi, naquele 1-1, gol do Evair, gol do Careca, um jogaço também. Ali já era para o São Paulo ter ganho, bola na trave para tudo quanto que era lado, um belo de um jogo, e a decisão foi para Campinas, e para Campinas o meu pai decidiu não ir. Ele falou, nós não vamos ficar aqui, porque é um jogo perigoso. Meu pai pensava muito em mim, eu era criança na época, e eu lembro exatamente naquele gol do Careca, meu pai saindo da sala, ele foi para a cozinha, triste, ele já não estava acreditando mais, ele pediu até para mim desligar a televisão, porque eu chorava demais, e ele falou, desliga a televisão, já era, acabou, o juiz só vai bater o tiro de meta e o juiz vai acabar, só que o tiro de meta não foi batido. O Gilmar rolou a bola para o Wagner caminhou, olhou, jogou na cabeça do Pita, o Pita nunca subiu tanto de cabeça como naquele lance, e a bola caiu no pé do Ricardo Rocha, hein? Com o Ricardo Rocha ele subiu, hein? Com o Ricardo Rocha. E aí ele tocou de cabeça, a bola veio daquele jeito, e o Careca acertou aquele chute. Quando saiu o gol, o meu pai não veio para a sala, Rony. Eu fui para a cozinha, ele estava com a garrafa de café na mão, a gente começou a se abraçar, a garrafa de café caiu pro chão, estourou tudo, minha mãe xingando que a garrafa de café estourou, e eu e meu pai ali chorando, igual 2 crianças, e aí o final todo mundo sabe. E o terceiro jogo, eu venho um pouquinho mais para frente agora, para essa nova geração, o ano é de 2004, São Paulo e Rosário Central no Morumbi, onde o Rogério Ceni só não fez chover aquele dia, um dos jogos também mais emocionantes que eu vi no Morumbi. Eu vi o Morumbi chorar ali naquele dia, todo mundo de mão dada, na hora que como é o nome daquele goleiro? Gaona, o cara bateu o pênalti, o Rogério pegou, e ali foi para as alternadas, e o São Paulo se classificou ali na Libertadores. Então, esses 3 jogos aí, São Paulo e Botafogo, São Paulo e Guarani, e São Paulo e Rosário Central, cara. Que maravilha. Rosário Central que nos deu José Poi, hein? Ei, grande velho José Poi, querido José Poi, vô da Fabi Poi, da nossa parceira. Olha, a Paula Lins pediu o Jair Ventura de técnico, eu já bloqueei ela, pronto, a gente não vai ter mais problema, vamos em frente, né? Ô, Barolo, me diz uma coisa, cara, a gente, eu digo assim, a comunidade, né, os são paulinos todos, apostavam e apostam ainda, claro, muitas fichas no presidente Casares, né? Então, assim, nós estamos falando aí de 19 dias do presidente Casares no comando de São Paulo, 20 dias, perdão, 40 dias do presidente Casares do São Paulo, desde 1º de janeiro, né, claro. Então, assim, nós estamos falando de 40 dias do presidente Casares do São Paulo. Você consegue fazer uma avaliação desses 40 dias? De repente, o que teve de positivo ou teve de negativo? Dá para fazer isso, Barolo? Eu conversei com ele e com o Natel, né? Eles me procuraram e a gente foi conversar. Não foi uma entrevista, a gente acabou conversando. Eu acho que os dois tinham ideias boas, ideias ruins. Algumas se complementavam, outras eram completamente opostas. O que me deixou otimista com o Casares foi o seguinte, que ele deixou muito claro que iria fazer uma mudança
palavras dele, tá? Mudança profunda no São Paulo Futebol Clube, no Morumbi, em Cotia, e na Barra Funda ele ia trocar a fechadura da Barra Funda. Essa é uma expressão que ele usou. Trocar a fechadura da Barra Funda. Porque no momento da entrevista não foi a fase boa do São Paulo no campeonato, o São Paulo estava numa fase ruim, e eu fiquei entusiasmado com isso, da postura dele, do compromisso dele de mudar as coisas do São Paulo. Eu acho que ele ainda tem essa ideia, ele chegou num momento complicado, que você não sabe se você mete o pé na porta, porque os mimadinhos vão ficar bravos, ele errou em ter mandado o pássaro embora, porque os mimadinhos ficaram bravos, ele ainda está se tateando o que ele vai fazer. O que me preocupa, Rony, me preocupa muito, de uma maneira muito grande, é o seguinte: no futebol moderno hoje, no futebol brasileiro até, que não é um dos mais modernos do mundo, a gente sabe, os clubes vencedores, os clubes grandes, não tem mais ninguém da diretoria do clube social ligado ao departamento de futebol. Então, o Internacional não tem conselheiro, o Flamengo não tem conselheiro dando palpite, o Palmeiras não tem conselheiro. O único clube que se assemelha um pouco nesse aspecto dos G6, por exemplo, a gente ser curto e grosso, é o Atlético Mineiro. O Casares está, nesse momento, repetindo um erro histórico do Leco, que é essa troca de favores para você conseguir administrar um clube como o São Paulo. Vocês vão entender. Se vendendo para o Centrão, para conseguir se manter, para conseguir administrar o São Paulo. O São Paulo, o Casares contratou 3 profissionais, o Rui Costa, o cara que veio do Atlético Paranaense, que eu não me lembro, para cuidar da base, que eu não me lembro o nome, e o Muricy Ramalho. Esses caras, ele cumpre a promessa que ele fez para mim de trazer gente profissional ligada ao futebol. Ele trouxe esses 3. A minha preocupação é que esses caras vão responder para um tal de Belmonte, que tem uma história nula no São Paulo, que não fez absolutamente nada, porque ele é do clube social do São Paulo, não tem histórico nenhum no futebol, que vai ter 2 adjuntos, o Belmonte, 2 adjuntos, que não tem nenhuma história no futebol, nunca fizeram nada pelo futebol do São Paulo. E os 3 profissionais, o Muricy, o cara da base e o Rui Costa, vão responder para esses caras. Isso que me preocupa. O que eu acho que pode acontecer é o seguinte, que eu vou ficar de olho, já faz um tempo que eu estou de olho, no Muricy Ramalho. Eu acho que o Muricy Ramalho vai ser o termômetro dessa gestão. Porque o que a gente conhece do Muricy Ramalho, da capacidade do Muricy Ramalho, da postura do Muricy Ramalho, do caráter do Muricy Ramalho, ele não vai se sujeitar, não vai se submeter a 3 cabeças de bagre como conselheiros, dando ordem do que ele tem que fazer ou não, quando o assunto é futebol. Então, se você perceber, se o Muricy pegar o boné dele daqui um mês e ir embora, o São Paulo está no buraco. O São Paulo vai sair do buraco do mesmo jeito, vai continuar no mesmo buraco que está. Porque eu não consigo conceber a ideia do Belmonte entrevistar treinador junto com o Casares e o Muricy não. E o Muricy não participar dessa conversa. Eu não consigo conceber a ideia do Belmonte oferecer um reforço, pensar num reforço para o time para a temporada 2021 e o Muricy não. Então, esses caras, eu até entendo até a página 2, o Casares ter que pagar essas dívidas de campanha, colocando esses caras. Juntando o CAF, o Conselho lá de Avançado de Futebol, e a estrutura do futebol, são 9 conselheiros da área social do clube, fazendo parte da estrutura do departamento de futebol. São 9 caras com histórico horroroso no São Paulo, de não terem feito absolutamente nada de útil no futebol do São Paulo. É isso que me preocupa. Mas o termômetro vai ser o Muricy Ramalho. Muito legal, muito bem colocado, como sempre, pelo Barolo, essa questão. Inclusive, ele já emendou no termômetro Muricy, né? Que já era próximo, ele já fez a análise perfeita mesmo dessa situação toda. Se, por um lado, a gente acredita no discurso de alguma forma e entende o discurso como algo inteligente, que é coisa rara dentro do São Paulo, dos últimos tempos do São Paulo, por outro, tem essa contrapartida aí que o Barolo colocou, né? De gente que desconhece o futebol e que está ali por uma questão política. Mas, enfim, essa balança aí vai ter esse fiel equilíbrio, né? Na figura do Muricy, de repente ou não. O Flight colocou aqui, se o Muricy for embora, meu amigo, aí né? Aí soltou os burros da charrete, você vai ficar parado no meio da estrada com a tua carroça. Alex Prado,
40 dias, estou fazendo conta bem hoje, 40 dias de Casares no comando do Tricolor. Bom, Rony, pouco tempo para a gente ter uma avaliação mais forte, né? Essa palavra que eu poderia usar, mais forte em relação à gestão do Casares. 40 dias é pouco tempo, mas eu acho que nesses 40 dias o Casares poderia já ter feito algo que a torcida do São Paulo já tem esperado de um bom tempo, que é a faxina na Barra Funda. Assim como o Barolo acabou de dizer, que ele usou a expressão que ele iria colocar o cadeado no portão, eu acho que nesse momento ele tem que abrir aquele portão lá, invadir a Barra Funda e começar a tirar os ratos de porão que estão lá dentro. E a gente sabe muito bem quem são. Eu e o Benincasa estivemos lá no final do ano passado. O clima da Barra Funda é um clima hostil, um clima péssimo de trabalhar. Pessoas que ficam olhando para você e você olha na cara da pessoa e você vê que aquela pessoa não está nem aí para o São Paulo Futebol Clube. Eu tenho relatos de pessoas que estão lá dentro que diz que aquilo lá está cheio de corintiano, cheio de corintiano. O Casares precisa se atentar para isso, para que as coisas voltem ao seu devido lugar, que profissionais competentes possam ser contratados para ali estar, porque isso foi uma das coisas que ele particularmente também me disse que faria, e até então está parado isso, coisas estão acontecendo lá dentro que não é do agrado dele, e ele sabe disso, e parece que tem muito rabo amarrado lá dentro, muito rabo amarrado, e esses rabos aí vão ter que se desamarrar para que o São Paulo volte a ser protagonista. Protagonista. A Barra Funda, ela é a estrutura do São Paulo. Ali estão as pessoas que trabalham em prol do São Paulo Futebol Clube, eu digo, o departamento de futebol. É dali que saem todas as decisões. E aquilo ali precisa estar, tudo redondinho, bonitinho. E a gente sabe que tem muita coisa errada ali. Outro ponto negativo que eu vi já no início da gestão do Casares, é que ele patinou demais para mandar o Diniz embora. O Diniz sendo embora 3, 4 rodadas com antecedência, talvez nós tivéssemos ainda condições de estar brigando pelo título. Então, vamos esperar, né, essa transparência que o Casares prometeu que teria com a torcida do São Paulo. Ele deu um tempo de redes sociais, teve um probleminha aí pessoal, que o seu telefone foi divulgado em grupos de WhatsApp, e ele decidiu se afastar um pouco das redes sociais. Então, eu só espero que aquilo que ele nos prometeu não seja papo de político. Nós queremos ver ações concretas, promessas realizadas, no seu devido tempo, porque nós sabemos que ser presidente do São Paulo não é a mesma coisa que você dirigir uma empresa pequena, não. São Paulo é um gigante mundial e a gente sabe muito bem que muita coisa precisa ser feita lá dentro, mas eu procuro ainda acreditar naquilo que o Casares me passou para o Benincasa, para o Barolo, para você, para diversas pessoas que acompanharam ali a sua gestão. E vamos aguardar. Como eu disse, 40 dias é muito pouco, mas ele já poderia ter feito algo a mais daquilo que foi feito até então. É isso aí, muito bem colocado. Eu acho que o grande desafio é esse, é sair do discurso e ir para a prática. Esse caminho aí, encurtar, né? Porque não adianta falar daqui 3 anos eu vou fazer o São Paulo funcionar, amigo, que é aquilo que eu digo, né? Paciência é artigo de luxo na prateleira do Morumbi. Acabou paciência, velho. Ninguém tem paciência. Quem vem para o São Paulo para trabalhar no São Paulo achando que vai ter tempo, que nem o Diniz queria, achando que vai ter tranquilidade, que não vai ter pressão, tá no lugar errado. Vai treinar a seleção do Tibete, porque aí o cara vai ficar tranquilo. Ô Barolo, o Nedal tá perguntando para você o seguinte, cara, o Simeone seria uma boa para o São Paulo? Então, mas aí cai naquela história, né, Rony? Como é que um time, um futebol de segunda divisão mundial vai trazer o Simeone? Vai trazer... É que você sonha com o Galhardo e com o Simeone. O meu medo é sonhar com o Simeone, com o Galhardo e acordar com o Celso Rotti.
É bem isso, Nedal, é o que todos nós imaginamos. A gente adoraria ter o Galhardo, adoraria ter o Simeone, adoraria ter esses caras de ponta, mas como é que vai encaixar na realidade que a gente vive? É complicado, né, irmão? Mas é isso aí, obrigado aí pela pergunta também. Fernandão, você é um cara aí alinhado com o pessoal da direção de São Paulo, conselheiros, Barra Funda, né, Cotia, aquela coisa toda. 40 dias, acertei dessa vez? 40 dias de presidente Casares no comando, meu amigo. Confio no Júlio Casares ainda, né? Tenho essa confiança. Eu dei a minha palavra aqui apoiar ele e vou apoiar, mas eu também vou ter um limite aí para poder fazer o apontamento correto, na hora certa, né? Então, a hora certa eu vou, não consigo julgar ele. Penso a mesma coisa que o Alex, como você, né? Eu acho que o São Paulo poderia ter tomado providências anteriores, né? Com o objetivo de estancar o problema lá atrás, aqui, num passado bem breve, e levar esse título aí que estava a coisa mais fácil do mundo, era só fechar a casinha lá, administrar alguns empates aí, chegar no final do campeonato que o título ganha. Não fez isso, beleza? Ponto. Acaba o campeonato. Eu quero ver essa virada de chave. É essa virada que me interessa e eu estou curioso para saber o que realmente vai acontecer em termos de definições de elenco, definição de gestão, que a gestão do São Paulo ainda não está totalmente fechada, né? Definições, Cotia eu não vou dizer ainda, mas definições importantes na Barra Funda, né? Eu, particularmente, sempre defendi o fim da Barra Funda, né? Fazer um X mesmo na Barra Funda e concentrar tudo lá em Cotia. Ah, mas Cotia é longe. Cara, Cotia é longe, sabe o que é longe? Você trabalhar lá em Morato e trabalhar em São Bernardo com o de faxina, meu velho. Né? Isso aí é longe. Agora você que está com seu carrão, né, bem tranquilo, aquele arzinho condicionado que dispensa comentário, Cotia é logo ali. Então é o seguinte, o Juvenal Juvencio montou uma estrutura fenomenal lá para a Copa do Mundo de 2014, né, que depois deram puta de um chapéu no São Paulo, né, que essa raça maldita aí que eu não gosto nem de comentar muito. Estive lá no dia, né, seu Kassab fazendo toda aquele circo, né, e aí depois, o Morumbi agora não tem mais condições, né. Então, mas isso aí é um passado que a gente não esquece, mas é um passado. Mas então vamos lá. Eu acredito que nessa virada o São Paulo tem que agora demonstrar rapidamente a linha de corte. Se ficar nessa mesmice, cara, infelizmente o Machado vai ter que começar a cantar de novo, e vocês sabem que o Machado nosso é problemático. O Machado nosso não é nada que é maior ou menor que alguém, mas ele faz barulho. Faz barulho porque nós não admitimos esse tipo de comportamento, cara. Esse tipo de ação, né? Esse tipo de falta de providência, né? Então, basicamente comigo é isso. Confio ainda nessa gestão porque assumiu com 40 dias, tal, beleza. Agora, depois disso, vamos acompanhar os próximos capítulos e decidir para que lado que vai. É isso aí, o Landim está com a gente, o David Lopes, o Henrique, a gente já está fechando aqui também, né? Que todos nós aí temos, claro, outros compromissos, 1h30 Graça quase. Marques na live, Bonei. Graça Marques lá do Amapá. Do Amapá, porra, que legal, cara. Não dá para. Estou tentando ler todo mundo aqui, mas é claro, a gente consegue. Abração para o Amapá, para a tricolorzada aí do Amapá, é muito bom. Bom, eu tenho uma posição, e rapidinho eu vou colocar com relação a isso. Claro, não tenho nesse momento como dar uma paulada no nosso presidente, mas eu vou dizer o seguinte, presidente, começou o jogo, eu vou aproveitar o basquete, que a gente está bem pra caramba. Hoje em dia a gente vai bem na base. As tuas glórias vêm do passado, da base e do basquete, é a releitura do hino, né? Porque agora a gente tá bom em um monte de coisa, menos dentro do campo no futebol. Futebol profissional. Presidente, é o seguinte, começou o jogo, o senhor tomou 3 cestas de 3 pontos cada uma, o senhor já tomou 9 pontos, e agora o senhor tem que correr atrás. Porque perder esse título, o senhor recebeu do pior presidente da história, o time com 7 pontos na frente. Num mês nós perdemos o campeonato. 4 rodadas a gente perdeu o campeonato. O senhor dormiu para mandar embora. Eu não vou nem falar contra o Bragantino, que foi o primeiro jogo, que já foi um vexame.
Mas ali era atitude. Depois perdeu do Santos, o senhor passou lotado. Tomou pau do Internacional, o senhor passou lotado. Empatou com o Curitiba no Morumbi, o senhor passou lotado. E foi passando lotado. Aí, para mim, já é demais. Para mim, já é demais. Isso eu não vou perdoar, porque nós perdemos o Campeonato Brasileiro mais ganho que a gente tinha na mão. Não é só o brasileiro, não. O campeonato mais ganho que nós tínhamos na mão nos outros tempos. E o título ia cair no colo do senhor, né? Ô, presidente pé quente, um mês já é campeão, tá? Mas como perdeu, é o Leco que leva a culpa. Mas, enfim, que o senhor faça um grande trabalho, porque é a mesma coisa do Diniz. Eu não fico feliz que as coisas não andam bem, não sou maluco, né? A gente quer ser campeão, quer festejar, quer ficar feliz, é isso que a gente precisa, porque nós estamos ficando velho ranzinza já, de tanta coisa ruim que acontece no São Paulo. Alex, considerações finais, meu parceiro, e aquele boa noite ao final das considerações do Alex Prado, Olé Tricolor. Cara, acompanhe o Alex, sensacional o trabalho que ele faz no Instagram, no YouTube também, né? Eu, pelo menos, acompanho e sou fã aí do meu irmão. Rony, Beni, Barolo, prazerzaço estar nessa mesa quadrada, né? Mesa quadrada dessa noite aqui no Tricossauros. É sempre um prazer falar do São Paulo. Toda terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar aí com sempre um convidado ilustre. O de hoje foi o Barolo, que só acrescentou aí com a sua experiência, com a sua volúpia, não sendo bochecha cor-de-rosa. É um barato, cara, é um barato. E é sempre um prazer, cara. É isso que me faz ficar feliz, ultimamente, se tratando de São Paulo. São as amizades que a gente tem feito aí nessa trajetória, e a gente poder estar aqui colocando a nossa opinião, explanando as nossas decisões, aquilo que a gente acha em relação ao São Paulo, onde tem muita gente que fecha os olhos, mas eu não fecho os meus olhos, eu não na minha... Agora, eu tenho até uma frase, Rony, eu vou patentear essa, hein? Eu vou patentear. No meu vocabulário, não existe a palavra covardia, cara. Boa! Ai, que bonito isso aí. Não serei covarde. Aquilo que a gente tiver que falar aqui, nós vamos falar, cara. Fazemos isso por amor ao São Paulo, não por interesse. Nada do São Paulo, tudo pelo São Paulo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Até terça-feira, né? Até terça-feira. Até sábado que nós temos. Sim, né? Espera aí, terça não. Sábado estaremos lá no Malacos Bar, lá no Leandro, onde o Barolo conhece bem. O Barolo esteve lá, eu não pude estar lá naquele dia. E agora a gente vai voltar com uma live lá. Toda a torcida do São Paulo está convidada a estar presente. Vamos fazer uma live ao vivo a partir das 14 horas. Muita cerveja, torresmo frio. Torresmo frio. O Leandro mandou matar um porco. Que isso? Só para fazer os torresmos para a gente no sábado. Então, torcida tricolor, vocês estão convidados. Sábado, às 14 horas, lá na Avenida Vila Ema, no Instagram do Rony, do Beni, no meu. Vai estar lá o endereço, tudo certinho. Sabadão agora. E na próxima terça, Tricossauros na área novamente. É isso aí, meu irmão. E depois eu acabei de receber aqui a informação que depois das suas frases de efeito, você entrou na lista de candidato a técnico do São Paulo também. Eles estão procurando um cara... Deus. Meu Deus. Estão procurando um cara com essa postura. Assim como dizia Roberto Avalone. Meu Deus! Fernando Benincasa, o mais querido SPFC oficial, irmão aí de longa data, São Paulino como poucos, né? Grande parceiro aí da vida e parceiro do São Paulo, graças a Deus. Quanto tempo de arquibancada de Morumbi e pernil no Toninho. Que é a coisa que eu tenho mais saudade no futebol é o pernil do Toninho, velho. Isso me faz falta. Fernandão, aquelas considerações finais, o teu tchau aí pra galera. Mais uma vez agradecer aqui a todos, né? A cada São Paulino, são muitas mensagens, é difícil, informando que logo mais o Superchat vai estar habilitado aí vai facilitar um pouco mais aí, né? E agradecer a cada um de vocês, agradecer aí o Barolo, né, pelo convite aceito, né? Dizer que eu acompanho praticamente quase todos os seus vídeos, né? Desde a época da salada de fruta lá atrás, eu tomei algumas pancadas também, né, com essa história dele com o Diniz aí, mas, cara, é aquela história, a opinião é igual bunda, cada um tem a sua, né, então,
Mas é verdade mesmo, a realidade é essa. Tem né? gente que não tem, porra. Então, aí fica complicado, mas é isso. E agradecer também o próprio Leandro, né? Essa massa aí que vai estar esperando a gente lá na Vila Ema no sábado aí, Nicossauro chegando, vai chegar todo mundo de Kombi lá, hein? Nada de chegar de carro lá, vai chegar de Kombi lá, hein? Forte abraço a todos e abração para você também, meu irmão. Obrigado, meu querido. Satisfação gigante ter o amigo sempre, né? Mais uma semana de trabalho aí com a gente. Barolo, não precisa nem falar a alegria da gente, né, irmão? De você ter aceito aí esse convite, de você estar aqui com a gente, sua opinião sempre contundente e que a gente concorda, é claro, porque todos nós temos uma visão muito parecida, sempre em prol do São Paulo Futebol Clube. O nosso muito obrigado aí, suas considerações finais, meu querido. Gente, eu que agradeço, Rony. Vocês já estão convidados todos para as lives que eu estou fazendo lá no Barolo Vídeos, que é meu outro canal, e tá todo mundo convidado. Sobre os Bochechas Vermelhas, só para deixar bem claro, assim, nós todos somos Bochechas Vermelhas, nós estamos tomando tapa na cara há 12 anos. A diferença é que a gente não gosta, né? Eu não gosto de tomar tapa na cara. Os Bochecha Vermelha que vem me encher o saco, que a gente só reclama, que critica muito, isso que eu chamo de Bochecha Vermelha. Mas, porque o Bochecha Vermelha é assim, é muito engraçado, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. No meu canal é assim, o São Paulo joga mal, o Pablo joga mal. Aí o cara comenta lá, o fulano de tal, o mesmo cara, comenta assim, se Pablo é um lixo, tem que mandar ele embora, não sei o quê. Aí eu vou dar nota pro Pablo, dou nota 0 pro Pablo, beleza. No outro jogo, o Pablo faz 2 gols. Esse mesmo cara comenta assim, fala mal do Pablo agora, Barolo. Ele mesmo chamou o cara de lixo na semana passada. Então ele, é o cara que quer ter razão em tudo, mas esses caras são os bochechinha vermelha que só que são uma minoria. Na verdade, eu sempre gosto de enaltecer, não aquele que concorda com a gente, não precisa concordar com a minha opinião. Os caras falam, Barolo, você é formador de opinião, eu não preciso formar a sua. Você pode ter a sua opinião, não preciso formar a sua opinião. Mas é que tanta gente legal que acompanha a gente, que também se sente indignada com o momento do São Paulo, que tem essa indignação com o que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube. E mesmo com tudo que acontece no São Paulo Futebol Clube, não desiste. É como a gente está aqui. O São Paulo toma de 5, eu gravo vídeo quando acaba o jogo, a gente faz a live, vocês fazem a live nas semanas, a gente não desiste do São Paulo. Então, para mim, o maior patrimônio, eu não preciso fazer média com torcida, não preciso fazer média, eu brigo com torcida, brigo com todo mundo, mas eu acho que o torcedor do São Paulo, a essência do torcedor do São Paulo, se viu, se não viu ser campeão, o torcedor do São Paulo é isso, é o torcedor que tirou o time do rebaixamento em 2017, o verdadeiro torcedor fiel foi o que não abandonou quando o time estava para cair para a segunda divisão, que tem muita torcida famosinha aí que abandonou, né? Só voltou quando voltou para a primeira divisão. Então, tem muito cara legal que acompanha a gente, tem muito indignado que acompanha a gente. E é essa força que a gente faz de cobrança, de encher o saco, que eu acho que é importantíssima também. Porque eu não vou dar sossego para esses caras. Eu não quero nada deles, não quero amizade, não quero benefício, não quero privilégio, não quero nada. Eu só quero ver meu time campeão, não quero ter razão. Esse é o meu lema. Mas obrigado para todo mundo. Valeu, meu irmão. Obrigado sempre. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos também. Mandar um abraço aí ao Anderson da família Tricolor do Moruntri, mandando para você, Barolo, grande abraço. Também grande irmão. Manda um abraço a todo mundo lá. É isso aí, cara. A galera toda aqui ainda participando. A gente teria assunto aqui, vocês sabem, até 3 horas da manhã, mas lógico que não dá. Temos outras coisas também a fazer. Fala, irmão. Furo. Eu não consigo falar bomba, porque esse negócio de bomba aí, para mim, não vira. Mas nós temos aqui na live aqui, ó, o Ricardo Flight. O Ricardo Flight acabou de dizer aqui que o Crespo fechou. Fechou, muita gente colocando aqui que o Crespo fechou, deve ser alguma notícia aí de última hora. Eu vou pedir só uma coisa para Hernan Crespo, só uma coisa eu vou pedir para você. Se você botar o Reinaldo de capitão do São Paulo, meu amigo, você pode esquecer que você vai tomar paulada aqui de monte, porque aí vai continuar tudo a mesma coisa. Meus amigos, fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela participação, né? E vamos agora verificar se realmente Hernan Crespo é o novo capitão do São Paulo. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Barolo, Fernando Benincasa e Alex Prado na área. Tamo junto, gente. Aquele abraço. Abraço a todos.